Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu tenho certeza que sim. Bom, o último vídeo que eu fiz, eu falei sobre a reencarnação, né? Que muitas coisas que a gente passa neste mundo, inclusive o fato de algumas crianças nascerem deficientes, são devidos a coisas que elas fizeram numa encarnação anterior, né? Ou em outras encarnações anteriores e trouxeram com elas para resgatar este karma. Porém, está havendo um pouco de confusão nessa parte, né? Porque eu acho que algumas pessoas ainda não entenderam isto. A encarnação não é uma coisa que acontece de forma real. A encarnação é uma coisa que pertence ao mundo espiritual e ao mundo material. Não é uma coisa que acontece no plano de Deus, no plano divino, ou podemos dizer no mundo real de Deus. Ela só acontece no mundo da ilusão, no mundo da mente humana. Porque tanto o nosso corpo denso, material, como o nosso corpo mais sutil, o espiritual, o astral, ambos são projeções da mente. São manifestações da mente. E como manifestações, eles acumulam karmas. E, logicamente, a pessoa desencarna e torna a reencarnar, sempre trazendo aqueles últimos karmas que ele adquiriu numa encarnação anterior. E ele retorna para resgatar este karma. E existe duas formas da pessoa resgatar esse karma, para que ela não tenha mais que se encarnar novamente neste planeta, né? Para quando ela desencarnar, ela passar para níveis espirituais mais elevados, onde não existe a ideia de reencarnação, nem de pecado, nem de deficiência, nem de doença alguma, nem de mal algum. E essas duas formas é o que? Ou a pessoa volta para resgatar este karma, ou então ela desperte para a verdade, para as verdades de Deus, enquanto está aqui, ou enquanto estiver também no mundo astral, no mundo espiritual. Eu acho que existe uma certa confusão nisso, né? Porque as pessoas elas confundem o mundo de Deus, o reino de Deus, que é infinito, com o mundo manifesto. O mundo manifesto é este aqui, onde nós vivemos um tempo relativo de tempo e espaço, onde existe tempo e espaço. O reino de Deus é um mundo infinito, eterno agora. E este mundo manifesto está dentro deste infinito. Ele é um mundo de tempo e espaço de 3 dimensões e nele ocorrem diversas coisas. Existem outras dimensões espirituais muito mais elevadas, assim como existe essa dimensão mais densa, que é o nosso mundo material, e dimensões mais amorfas, né, que é o mundo astral. E nós vamos para indo e vindo até compreendermos a verdade ou então até resgatarmos os karmas. Só que para resgatar todos os karmas é uma coisa muito difícil, porque toda vez que nós vem e adquire mais karmas, talvez até piores do que os anteriores. Então o certo mesmo é nós despertarmos para a verdade. E aí sim, nós passaremos para dimensões superiores, né, elevadas, onde não existe mais reencarnação. E vamos evoluindo cada vez mais, porque neste universo infinito, a evolução é infinita, não existe fim para a evolução espiritual, porque é infinito, então a evolução também é infinita. E nós podemos, então, simplesmente não nos preocuparmos como faz o meu amigo Disseu, né? Ele diz aqui, né, que ele nasceu com uma
debilidade na perna direita, né? Desde que nasceu, mas que agora ele, depois que ele começou a estudar a espiritualidade, ele se vê como Melquisedeque, sem genealogia, sem pai, sem mãe, a imagem do Pai eterno. Ele não fica pensando no que será que ele fez numa vida anterior para ter nascido assim, pois sabe que quem vive nele é Cristo. Bom, é isso aí, Disseu. É o que eu estou falando. A gente temos que despertar para essa verdade de que Cristo que nós vive, que é que vive em nós, né? Somente dessa forma nós passaremos para dimensões cada vez mais elevadas, onde não precisaremos reencarnar e nem sofrer de deficiência ou doenças, porque nessas dimensões elevadíssimas de espiritualidade não existe essas deficiências, não existe mal de espécie alguma. Então você diz que você se vê como Melquisedeque, né? Melquisedeque, como nós sabemos, é uma manifestação pura de Deus, né? Que não tem pai, nem mãe, nem genealogia, ou seja, nunca nasceu e nunca morrerá. Podemos dizer que ele é uma manifestação do próprio Deus. E você, na sua essência, todos nós, né, somos assim. Somos seres que nunca nascemos e nunca vamos morrer. O que nasce neste mundo material é só o nosso corpo. E o que faz esse corpo ser formado? A vida que forma este corpo. Em outras palavras, o nosso eu divino, né? Deus é que forma este corpo para se expressar neste mundo de uma determinada forma. E o que resgata o karma, né? Não é o eu verdadeiro, ou seja, Deus que se expressa através deste corpo. O que resgata o karma, que vai e vem para resgatar o karma, ou que adquire karmas, é o nosso eu falso, o nosso ego. Nós criamos egos e karmas todas as vezes que nós reencarnamos. E é por isso que eu falo que é muito difícil a pessoa pagar por todos os karmas ou resgatar todos os karmas, né? De uma forma assim, reencarnando sempre, porque isso vai virar uma roda sem fim. Então o certo mesmo é nós conscientizarmos, né, que somos filhos de Deus, seres espirituais eternos, né? E como disse o Disseu, conscientizar que quem vive não somos nós, quem vive em nós é a vida de Deus, é o Cristo. Sem essa vida de Deus em nós, o Cristo que habita em nós, nós não estaríamos aqui vivos, eu não estaria falando, vocês não estariam me ouvindo, nós não conseguiríamos mover um dedo. Nós só conseguimos fazer isso porque a vida está vivendo através deste corpo. Então é muito interessante isso que o Disseu fala, né? Porque eu concordo. E se ele está conseguindo se ver assim, nossa, isso é uma maravilha. Significa que ele está despertando cada vez mais para a sua verdadeira natureza. E a minha amiga, que é a Cláudia, né? Cláudia Gouveia, ela disse que o Joel não comenta muito sobre este assunto. Realmente, Cláudia, o Joel não comenta muito sobre a reencarnação, né? Mas ele fala em pouquíssimas coisas sobre a reencarnação. Por isso que eu indiquei lá para outra minha amiga para ler, né, a Seichonoye, que a Seichonoye já fala muito sobre a reencarnação de vidas passadas, né? E Joel fala que num dos seus livros mesmo ele fala, eu tenho um vídeo gravado aqui que eu falo sobre isso, e Joel também ele confirma isso, que nunca nós
atingiremos a consciência de Cristo numa só vida. Talvez seja necessário várias vidas, ele fala. Então, várias vidas, quer dizer, várias reencarnações. Então, Joel Goldsmith também sabia que a reencarnação é uma coisa que acontece neste mundo tridimensional. Senão ele não falaria tal coisa, né? Que nós precisamos passar por várias vidas até para poder atingir a consciência de Cristo, que numa vida só é impossível, quase impossível nós atingirmos a consciência do Cristo. Então ele fala que nós precisamos passar por várias vidas. Então ele admite a existência fenomênica, né, da reencarnação. Ele só não fala muito a respeito. E uma coisa muito interessante, Disseu, é que você diz que não se preocupa mais, né, com o fato de o que você fez numa vida anterior para ter nascido assim. É isso aí, é justamente o que eu falei no outro vídeo. Não devemos nos preocupar com a causa, com o que nós fizemos ou deixamos de fazer numa encarnação anterior para nascer com uma deficiência nessa outra encarnação. Nós não precisamos nos preocupar com isso e nem devemos buscar a causa disso, entendeu? Isso não tem mais importância. O importante para nós é voltarmos para Deus, para as verdades de Deus. É só isso que nos interessa. Não importa mais nada. Quando nós fazemos isso, os karmas são eliminados, né? A meditação, as pessoas que talvez não entendem muito sobre meditação e acham que a meditação é uma coisa vulgar, a meditação é uma coisa que vai nos conectando aos poucos com esse Deus interior que está em nós. Mesmo que a princípio a nossa meditação seja um pouco pesada, seja densa, né? Que nós sentimos várias coisas, mas à medida que nós vamos praticando, nós vamos nos entrando em níveis cada vez mais sutis até atingirmos um estado de espiritualidade mesmo. Quando aí nós conseguimos entrar em contato com aquele eu espiritual silencioso. E quando nós fazemos isso, nós compreendemos a verdade, porque a verdade nos será revelada. Então, quando nós praticamos a meditação ou fazemos a nossa oração de uma forma correta, né, nós estamos abrindo a nossa mente ou o nosso espírito, a nossa alma, para a graça de Deus, para as verdades de Deus, né? As pessoas ficam esperando aí que Cristo volte para salvar elas, levar elas para o céu, arrebatar elas para o céu da forma como elas estão, como elas são, pensando que Jesus Cristo vai transformar a vida delas num simples passo de mágica. Não. A pessoa ela precisa passar por um processo de reforma interior, né? Não pense que o material ele vai subir ou compreender as coisas de Deus ou subir para o céu. Não. Na Bíblia está escrito que a serpente, né, ela foi destinada por Deus a rastejar na terra, né, pelo resto da sua vida, viver rastejando e comendo pó. O que isso quer dizer? A serpente, como eu já disse, simboliza a nossa mente, os nossos sentidos carnais. E os nossos sentidos carnais, ele está destinado a comer pó todos os dias, a rastejar neste mundo material, neste mundo do nada, do pó, né? Para sempre. Ele não tem capacidade de se elevar espiritualmente. Então, para nós se elevar espiritualmente, nós temos que deixar esses sentidos carnais. E quando nós deixamos esses sentidos carnais, nós vamos entrando em níveis cada vez mais sutis, espirituais, e assim estamos abrindo-nos para que a graça, a verdade de Deus nos seja revelada. Por isso que a meditação é uma coisa muito importante.
Tem aqui também a pergunta de um amigo meu, né, de um outro colega, né, que ele fala assim: se alguém tem 3 reencarnações, em qual corpo eu vou encarnar no juízo final? Olha, Augusto, eu vou dizer uma coisa para você, meu amigo. Essa pergunta sua é materialista. Primeiro que você está pensando, né, que se você reencarnar em 3 corpos, né, em qual desses corpos você vai para o juízo final? Você está admitindo que o corpo carnal, um desses 3 corpos carnais, vai ressuscitar e vai para o juízo final como corpo carnal. Mas o corpo carnal, uma vez que ele vira pó, ele não tem como voltar a ter vida. Tudo isso é uma coisa simbólica. Reencarnar, você vai, é você adquirir um novo corpo. E quando você deixa este novo corpo, ele já era, você vai novamente adquirir outro corpo. E assim sucessivamente. E ninguém passa só por 3 reencarnações, passa por várias reencarnações. E o que vai comparecer perante o juízo final não é o seu corpo, é o seu espírito, é você, entendeu? O eu espiritual, não o eu espiritual verdadeiro, mas o eu espiritual que está expressado aqui neste corpo, né? Que se expressa aqui, né? Como corpo astral, como podemos dizer assim, né? Que já é um corpo mais sutil. É esse que vai se apresentar no juízo final. Eu posso dizer para você assim: é o nosso próprio ego, entendeu? São nossas próprias ilusões que vão comparecer perante o tribunal de Cristo. Porém, o tribunal de Cristo não significa, como as pessoas pensam, que todos nós vamos chegar perante Deus ali numa fila imensa, Deus sentado lá num trono e cada um chegando ali, Deus vai julgando cada um e manda um para o inferno e fala: não, você vai para o inferno, e para o outro: não, você pode ficar porque você fez coisa boa, você vai para o inferno porque você fez coisa mal. Muitas pessoas interpretam assim, mas as coisas não funcionam assim. E ninguém jamais verá Deus, porque Deus é infinito e nossos sentidos não têm a capacidade para ver Deus. Mesmo os nossos sentidos espirituais não têm capacidade para ver Deus. Não pode ver o infinito, nada pode ver o infinito. Nós só podemos ver a sua expressão, mas o infinito em si nós não podemos ver. E se você está admitindo que você vai ressuscitar em algum tipo de corpo, né? E perguntando qual desses corpos que vai comparecer no juízo final. Meu amigo, o juízo final escrito na Bíblia é uma coisa individual, não é uma coisa que vai acontecer coletivamente. Quando todo chega ao fim do mundo, porque na verdade não existe fim do mundo, existe o fim de um nível de consciência e começa um outro nível de consciência, como por exemplo o novo céu e a nova terra. São outros níveis de consciência que você vai adquirir em relação à velha terra e o velho céu que antes você conhecia. Isto são níveis, níveis espirituais, né, de consciência que nós vamos adquirindo. Não tem nada a ver com a matéria, com o mundo material, porque, como eu já disse, né, e os grandes mestres também falam, o mundo material é uma sombra, é uma ilusão, ele não tem existência real. E se ele não tem existência real, não vai ter lugar no reino de Deus para ele.
Para Deus, o reino material nem sequer existe, o nosso corpo carnal nem sequer existe. Nosso corpo carnal, que eu falo assim, como ego, não como uma expressão de Deus, porque na verdade o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O corpo, não estou falando da carne, a carne, como ela é explicada na Bíblia, a carne simboliza as ilusões, né? São os conceitos que nós temos em relação ao nosso corpo, a nossa carne. É isto que será eliminado, é isto que vai ser julgado e eliminado. E isso é uma coisa que vai acontecer individualmente. Quando você perceber, por exemplo, que determinada coisa errada que você está fazendo, você perceber que aquilo é errado, você está sendo julgado. A sua alma está dizendo para você lá dentro que aquilo é errado. Em outras palavras, este é o juízo final. Quando a humanidade começar a perceber que todas as coisas que ela faz, as pessoas do mundo inteiro começar a perceber que certas coisas são erradas, ganância pelo poder, pelo dinheiro, pela fama é errado, o egoísmo é errado, as preocupações é errado, inúteis, né? Quando as pessoas começarem a perceber isto e a procurar se livrar disto, isto é o juízo final, entendeu? Você vai perceber que determinada coisa que você está fazendo não é certo e você vai querer mudar. Então, você está julgando aquela situação egóica, você está julgando o seu ego. E é isto que é o juízo final, é o seu ego que vai passar por julgamento e não você em si, porque você em si é a própria vida de Deus. Você está julgando apenas o seu ego, aquilo que o apóstolo Paulo soube separar. Não sou eu que faço o mal que não quero fazer, mas sim o pecado que habita em mim. Então, ele estava julgando, separando, né, o ego dele, estava julgando ali. Para ele, estava sendo uma espécie de juízo final, porque a partir do momento em que ele conscientiza que é o ego dele que está agindo errado e ele começa a querer mudar, ele vai abandonar aquele ego dele e será o fim daquele ego. Então, é o juízo final. Você julgou tal ação do ego errado e procura abandoná-lo, pronto, é o juízo final. Não é que Deus vai pôr todo mundo, a humanidade inteira na sua frente e vai julgar um por um e lançar uns para o inferno, outros para o céu. Me diz uma coisa, quem aqui neste mundo tem por si mesmo a virtude de ir para o céu? Quem? Me mostre um só ser humano. Como está escrito na Bíblia, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E aí, quem Deus vai falar, não, você vai ficar aqui, aquele ali que fez coisa ruim vai para o inferno, e você que fez coisas boas vai ficar aqui no céu? Me diz, qual ser humano aqui na Terra tem a capacidade de entrar no reino do céu enquanto ser humano, enquanto um corpo, né? Um corpo egóico, uma mente egóica? Eu acho que ninguém. O apóstolo o apóstolo Pedro, né? Ele fala, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, e se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? 1 Pedro 4:17. Então, como você vê, naquele tempo, o apóstolo Pedro, eles mesmos já falavam do juízo final, né? E que se esse julgamento, né, o juízo final já começa por eles, e começa por eles, né? Primeiro, qual será o fim
daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus, porque eles já eram iluminados, né? Podemos dizer assim. Mas e aqueles que não sabiam nada a respeito de Deus, como os gentios mesmo, os pagãos, que não sabiam de Deus, e aqueles que sabem, mas mesmo assim desobedecem à palavra de Deus? E aí, qual será o fim dessas pessoas? Da pessoa em si não terá nenhum fim. É o ego. O que desobedece a Deus é o ego. É por isso que eu falei aqui em outro vídeo que todos nós temos o anticristo, porque o nosso ego é o anticristo. O anticristo não é um homem individual que está por aí em algum lugar do mundo ou que vai nascer ainda. Não, todos nós temos o anticristo dentro de nós, porque é o nosso ego, e o nosso ego é totalmente contrário à vontade, à natureza de Deus, e ele não obedece à lei de Deus, ele nem sujeita à lei de Deus, ele é o nosso ego. Então é o nosso ego que será eliminado, e não o nosso eu verdadeiro. Muitas pessoas têm medo do juízo final justamente por causa disso, porque pensam que o eu verdadeiro deles é este ser que nós estamos vivendo aqui agora neste mundo. Por isso muitas pessoas têm medo do juízo final e procura ser bonzinha, procura frequentar igrejas, procura fazer isso e aquilo, procura fazer rituais, se batizar nas águas, fazer jejuns, fazer um monte de obras, como se as nossas obras pudessem nos salvar. Nós não somos salvos por nenhuma obra nossa, nós somos salvos pela graça de Deus. E a graça de Deus é o Cristo que vive em nós. Não precisamos ter medo do juízo final, que o juízo final é a eliminação do nosso ser egóico, é a eliminação do ser que é cheio de medo, cheio de ódio, cheio de preocupações, de raiva, de ganância. O juízo final é a eliminação desse ego. Por isso nós não precisamos temer, isso significa a nossa libertação. Porque quando nós nos libertamos deste ego, nós manifestaremos o Cristo. E isto é a nossa salvação, o Cristo, quando nós o manifestarmos. A libertação do ego é a melhor coisa que tem. E as pessoas estão apegadas a esse ego e pensam que esse ego é elas mesmas, fica com medo e por isso procura fazer boas ações, procura fazer as coisas de forma corretas com medo do julgamento de Deus, com medo do juízo final. Há uma passagem na Bíblia que Jesus Cristo diz assim: a vontade do Pai é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então, como você vê, a vontade de Deus é que todo aquele que vê o Filho e crê no Filho. Mas, gente, nós não estamos falando aqui do Jesus material, porque Jesus viveu há 2000 anos atrás, e quem viu ele? Quem viu ele foi aquelas pessoas que estavam com ele naquela época. Aqui fala, quem vê o Filho. O que significa ver o Filho? É veja aquele Jesus que viveu há 2000 anos atrás. Nós não vimos ele e nunca vamos ver, entendeu? Esse ver o Filho e crer nele não é ver o nosso eu verdadeiro, a nossa natureza verdadeira de filhos de Deus. É ver o Cristo que habita em nós e não ver aquele Jesus carnal que viveu há 2000 anos atrás. E ele diz, eu ressuscitarei no último dia. O que é esse ressuscitar no último dia? É quando nós eliminarmos completamente o ego, crucificar realmente o ego. Então aí nós ressuscitaremos em Cristo Jesus. E esse último dia não significa último dia, não existirá mais outro dia. Não, significa que nós vamos viver eternamente no agora, entendeu? Eternamente no agora. Então, é uma coisa que nós não precisamos nos preocupar.
Olha, pessoal, o pessoal aqui evangélico, eles estão ouvindo músicas evangélicas, então vocês não prestem muita atenção, prestem mais atenção no que eu falar, né? Porque é assim todo dia. E aí Jesus Cristo fala também em outra passagem: ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Isso quer dizer o quê? Nenhum de nós busca a Deus se Deus não tocar a nossa alma, o nosso espírito. Se nós busca a Deus verdadeiramente, é porque nós já fomos tocados por Deus. Então, e Jesus o ressuscitará no último dia, quer dizer, o Cristo despertará em nós no último dia. Quer dizer, agora, no eterno agora. Aí ele diz também, né? Quem crê no Filho não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Por que quem não crê no Filho de Deus já está condenado? Porque quando nós não acreditamos que nosso eu verdadeiro é filho de Deus, nós pensamos que nós somos esse ser carnal, material, egóico, nós estamos condenados mesmo, porque nós sofremos de toda espécie de coisas deste mundo, de negatividade, de medo, preocupações, doenças, sofrimentos, de tudo. Então nós já estamos condenados. E o ego já está sempre condenado mesmo, que o fim dele é desaparecer. Ele não tem outra alternativa a não ser desaparecer. Porque é uma ilusão, uma imagem mental criada na nossa mente, uma coisa que nós adquirimos neste mundo material, uma imagem que foi formada em nossa mente neste mundo imaterial, seja de agora, dessa encarnação agora, ou de encarnações passadas e que nós trouxemos conosco. Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando você crê que você é filho de Deus, que Cristo é o seu eu interior, você não tem medo da morte, você não verá a morte, você vê sempre a vida eterna, você manifestará a vida eterna. E outra coisa, pessoal, a vida eterna não é uma coisa que nós vamos ter depois que partimos deste mundo. Não, de forma alguma. A vida eterna, essa é a vida que nós estamos vivendo aqui agora. Porque é a vida eterna. E não existe outra vida que nós vamos viver no futuro, quando nós partimos deste mundo. A vida eterna só quando partimos para o mundo espiritual. Não, a vida eterna é agora, porque a vida é uma só. E a vida eterna é plenitude, é felicidade. Quando nós vivemos estas coisas, plenitude, nós não tememos a morte, nós não perecemos, nós simplesmente passamos dessa dimensão para uma outra dimensão, que na verdade está tudo aqui entrelaçado mesmo. Nós só mudamos de níveis, entendeu? Níveis de consciência, mas na verdade nós não morremos. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido, né? E outro dia talvez eu volte com esse assunto, né? Para explicar de uma forma mais compreensível, porque agora não está dando muito, tudo bem. Mas eu espero que vocês tenham entendido um pouco, né, o que eu quis falar sobre isso. E quem quiser fazer alguma pergunta, pode fazer a pergunta, né? E quanto ao meu amigo aí, eu peço para ele não interpretar essas coisas de forma materialista. Isso é espiritual. Você pode ter vários corpos, você pode ter passado por vários corpos, em outras encarnações. Você não ressuscitará com nenhum deles, você não irá para o juízo final com nenhum deles. Você é que comparecerá perante o tribunal, mas à medida que você vai reencarnando e for
evoluindo espiritualmente, você vai percebendo que certas coisas são erradas e vai abandonando esses erros que pertencem ao ego. E aí, quando você eliminar todos esses erros, você então julgou e ressuscitou para a vida eterna. Não é uma coisa simples assim de se entender, mas dá para entender mais ou menos o que eu quis dizer para vocês. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos. Muita felicidade, paz, harmonia e até o próximo vídeo. Muito obrigado a todos.